O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV, rádio, aplicativos, YouTube, hoje nós celebramos uma festa natalina sem estar no Natal. Porque hoje, 25 de março, são exatamente 9 meses para o Natal. O tempo da gestação da Virgem Maria, 25 de abril. Mas é tão importante celebrarmos, que é uma festa antiquíssima da igreja. E nós chamamos de Anunciação do Senhor. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ouvimos na primeira leitura Acaz, que não quis pedir um sinal do céu, mas o sinal lhe foi dado, e a proclamação de que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. É verdade que historicamente se realizou em seu filho Ezequiel, porém os santos padres sempre interpretaram: Eis que conceberás e darás à luz um filho, há de se realizar, e se realizou plenamente na encarnação do Verbo. O Evangelho nos mostra que o anjo de Deus foi enviado, não a Jerusalém, não ao templo, mas na Galileia, numa cidade que nunca foi citada no Antigo Testamento, Nazaré, para dizer quão sem importância era, mas que aos olhos de Deus, se lembrarmos, não faz muito, dizia que Deus não olha com os olhos humanos, mas o olhar de Deus é diferente. E ele vai a Nazaré e escolhe
dentre todas as mulheres, uma humilde serva, segundo alguns historiadores, 15, 16 anos no máximo, Maria. Maria e José, que era da descendência de Davi, e isso era importante. Tão importante quanto era nascer em Belém, para mostrar essa dimensão messiânica. Querido povo de Deus, a anunciação que escutamos hoje, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, é na verdade o início de uma nova história. Notar que a partir de então, Deus toma a nossa condição humana, como diz Filipenses, em tudo a condição humana, menos o pecado. Deus não acompanha de camarote a história. Deus não fica olhando por um telescópio. Deus não fica indiferente à história. Deus faz uma intervenção e assume a própria história humana. Isso é, de alguma forma, poderosíssimo. É um Deus diferenciado de tudo que imaginamos. É um Deus que vem assumindo a nossa condição para nos mostrar que o homem, se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, tem salvação. São Paulo aos Romanos vai dizer: se você pensa como a carne, se a tua mente é só a carne, é o pecado e a derrota. Mas se deixarmos nos guiar pelo Espírito de Deus, seremos como Cristo. Então é uma troca. No Natal, nós falamos assim, que é uma troca entre o céu e a terra. É o que acontece hoje. No Natal se torna público o nascimento, mas hoje é a troca de presentes. Em Maria, nós oferecemos a humanidade, e de Deus nos vem a imortalidade. Essa troca de presentes entre o céu e a terra acontece hoje nesta solenidade do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, claro que nós lembramos que essa jovem, inclusive hoje é um costume, na igreja da Natividade, tem até um padre em missão, em algum lugar no YouTube, Padre Manzotti, que eu fiz com muito gosto. Inclusive hoje Frei Bruno, ele é bispo, né? Frei Bruno é bispo. Na época era um frei capuchinho, hoje ele é bispo. Me acolheu de uma forma maravilhosa, que foi mostrar toda a igreja da Natividade, inclusive embaixo na gruta onde está a ave cheia de graça, em hebraico, que mostra que aquele é o lugar, a gruta onde Nossa Senhora. E hoje é um hábito que todas as pessoas que passam pela igreja da Anunciação, a casa de Nossa Senhora, que fica do lado da casa de São José, anseio que essa guerra termine logo para voltar. Tem programado para o ano que vem, mas isso cabe a Deus, que cessem a violência. Todos beijam aquela pedra, porque realmente Deus tocou o solo humano. Você parou para pensar isso? Deus andou na terra, diziam os antigos, com pouca teologia, às vezes só o Mobral. Deus caminhou na terra, e começa essa história hoje. A segunda leitura, ela faz uma dobradinha, que não é buchada, mas faz uma reflexão impressionante.
apesar que eu adoro dobradinha, não estou desmerecendo não. Mas que fala dos dois sims. Você não entendeu, mas veja, o Evangelho fala, Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. A segunda leitura da carta aos Hebreus vai dizer o sim de Jesus Cristo. Dois ecos na humanidade. Passa despercebido, mas como diz lá a carta aos Hebreus, eis-me aqui, não queres sacrifício, eis-me aqui, dizendo o próprio Jesus, o sumo e eterno sacerdote. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar para este sim de Maria e este sim de Jesus hoje. E gosto de pensar e dizer que hoje, quando formos receber a Eucaristia, o padre ou o ministro vai dizer corpo de Cristo, corpo, verdadeiramente, naquela hóstia, corpo, sangue, alma e divindade. Nós vamos dizer amém. Esse amém é um desdobramento, é um eco, é um prolongamento que eu faço do sim de Maria. Que hoje, mesmo perguntando, Maria não se faz de arrogada, mas também não se faz de ingênua. Quando ela conversa com o anjo, como se dará isso se não conheço homem algum? Isso mostra em Lucas que Maria reflete. Ela não agiu por impulso. Ela tinha consciência do que devia acontecer. Quando mostra esse diálogo, diferentemente de Zacarias, que pede uma prova, Maria, Lucas faz questão de mostrar, ele foi o que melhor retratou este fato, que Maria questionou. Como se dará isso? Mostrando que Maria tinha ciência. Não era uma, perdão, entre aspas, ingênua, bobinha, inconsequente. Não. Ela sabia dos desdobramentos. Teve medo. Mas terminou dizendo, quando disse, o Espírito Santo estará sobre ti. E a encarnação aconteceu. Eis aqui a serva do Senhor. Hoje, exatamente na hora da comunhão, lembre-se, quando chegar alguém e dizer corpo de Cristo, que começa hoje na humanidade, na solenidade da anunciação do Senhor, o teu amém é um eco do amém da Virgem Maria. E de pé, ainda sendo hoje o dia, faço questão, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.